Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizes continuamente, o teu Deus aonde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu, com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Não precisa abrir, mas no tema de vocês, Provérbios 28, versículo 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Queridos, nós estamos numa noite de adoração e nós já sentimos Jesus aqui hoje. E esse tema é um tema muito forte que a DETAG está aí vivendo nesse ano de 2023. E eu confesso que é algo muito propício e preciso para esse novo tempo que nós estamos vivendo. É um tema muito que hoje, graças a Deus, a igreja começou a falar bastante, porque tempos atrás a gente ouvia, eu cresci na Assembleia de Deus Madureira, hoje nós somos de outra igreja, que é também a Assembleia, nós somos da ADET, mas eu sou filha da DETAG, cresci, nasci na DETAG, vivi 30 anos da minha vida na DETAG, e por muito tempo a gente ouvia falar sobre cura, apenas sobre cura física. E aí, glória a Deus por isso. Eu cresci vendo curas, milagres, prodígios. E ver hoje a igreja entendendo sobre cura da alma, cura das emoções, é muito louvável, porque da mesma forma que nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é o físico, a gente também precisa cuidar das nossas emoções. E eu tenho falado isso sempre. 2022, todo mundo saiu um pouco não normal de 2020, na verdade. Todo mundo ali ficou angustiado. Já vai fazer 3 anos daquele toque de recolhida que nós ouvimos em março de 2020, quando a pandemia nos pegou de surpresa, falando: entre para dentro das suas casas, não saiam, porque vocês vão viver algo difícil. Gente, as emoções, a alma, o psicológico é tão assim, que graças a Deus, até hoje, eu nunca peguei o Covid. Mas, gente, eu sentia todas, como é que fala? Sintomas em 2020. É tanto que eu parei de assistir jornal, televisão naquela época. Tinha madrugada que eu acordava sentindo que eu estava com febre. Tinha madrugada que eu acordava sentindo falta de ar. E tudo isso era ansiedade, porque a gente passava dias e dias, manhã e noite, escutando: olha isso. A gente ia para o hospital, na verdade você não podia mais espirrar, que todo mundo falava: é Covid. A gente que tem sinusite, quem tem rinite, sofria, porque a gente era julgado quando espirrava, era julgado quando o nariz descia uma corícia. E aí, a gente ficou completamente abalado. Teve percas, a gente chorou, não foi fácil. Então, as nossas emoções, quem já tinha ela um pouco estabilizada, 2020 fez que a gente ficasse mais assim. A gente começou a falar: será que as igrejas vão voltar? Será que as coisas vão voltar ao normal? Será que as coisas vão acontecer? E aí, por que eu estou falando a respeito disso? Porque a gente começa a viver aflições de alma e a gente não sabe muitas vezes o que é. E por muito tempo a gente negligenciou, a igreja no Brasil, a igreja no geral, negligenciou essas dores na alma como: está endemoniado, como: está em pecado, como: mas na verdade não. Na verdade, a gente sente, a gente sofre e é super normal. E o que o salmista traz para nós aqui no Salmo 42, ele justamente está vivendo um dia muito complicado, um momento muito difícil na vida dele. Ele está precisando de uma cura, e essa cura nesse exato momento não é a cura de um braço que ele quebrou, não é a cura de uma perna que ele quebrou, não é a cura talvez de uma cirurgia que ele fez. Ele está precisando de uma cura na alma. E eu vou te falar algo: só fala que a alma não dói
Quem nunca sentiu? E em nome de Jesus, se você nunca sentiu, você não vai sentir. Mas eu já senti e eu posso falar. Quando a alma dói, não é que a gente não acredita em Deus, não é que a gente não confia no que Deus pode fazer, mas é porque a gente fica tão desesperado, tão aflito, que a gente não consegue decifrar o que a gente está sentindo. E o salmista aqui, quando ele começa a conversar com Deus, eu não sei se é porque eu sou extravagante, não sei se é porque eu grito, porque eu pulo, que eu não imagino aqui o salmista indo até Deus de uma forma tranquila. Eu imagino ele conversando com Deus, chorando, desesperado, com a alma aflita. E quantas vezes nós estamos assim? A gente adentra um culto como esse, a gente vê as pessoas manifestando a presença de Deus, e a gente está tão triste que a gente fica bem assim: que saudade que eu tenho de quando eu chorava na presença do Senhor, que saudade que eu tenho de quando eu sentia Jesus. E aqui o salmista está falando justamente isso. Ele está trazendo à memória dele a esperança, algumas lembranças. E ele começa a conversar com Deus, e talvez ele não consiga colocar para fora, mas ele começa a lembrar: ó Deus, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele está dando um exemplo. Ele está falando: não tem aquele bicho, aquele animal, aquela corça. Da mesma forma que ela vai desesperadamente atrás de água, da mesma forma que ela fica desesperada quando ela não tem aquilo que ela tanto quer. Aí ele está conversando com Deus e ele está dizendo: assim sou eu, assim é a minha alma, assim é como eu me sinto hoje, assim é como eu me sinto agora. E aí ele começa a dar um exemplo, e talvez o coração dele está tão ferido, tão machucado, que ele não consegue encontrar a saída. E aí ele começa a dizer: ó Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. E ele começa a colocar para fora tudo o que está aqui dentro dele. E aí ele começa a dizer: quando que eu irei? Quando que eu vou me encontrar com o Senhor? Sabe o que eu fico vendo? Deus, ele permanece no mesmo lugar todos os dias, mas a gente mudou algumas prioridades. A gente adentra culto como esse, a gente espera receber algo da parte de Deus, mas o culto ele não foi feito para a gente receber nada. O culto ele foi feito para ser prestado um louvor e uma adoração para Deus. Você está feliz, você tem que adorar. Você está sofrendo, você tem que adorar. Porque eu não adoro por aquilo que Ele me deu ou por aquilo que Ele vai me dar. Eu adoro por aquilo que Ele é. Ele é bom independente de qualquer coisa. Ah, mas é difícil, Daiane. Quem disse que o evangelho seria fácil? Esse evangelho de facilidade que estão propagando por aí não existe. Esse evangelho de facilidade que estão pregando aí não existe, ele nunca vai existir. Eu olho para a cruz e eu vejo que o evangelho que Jesus deixou é um evangelho de renúncia, é um evangelho de lágrimas, mas é um evangelho que está dizendo bem assim: vocês vão sofrer, mas eu estarei com vocês todos os dias até que eu volte para buscá-lo. E aí a gente começa a entrar num culto como esse. Eu vou dizer uma coisa: não é normal, gente. Não é normal a gente adentrar num culto e a gente não sentir nada. Eu sou pentecostal. Talvez você não gira, talvez você não roda, talvez você não é escandalosa que nem eu. Mas não é normal você adentrar aqui e você não sentir nada. Nada. A gente começa a se acostumar e a gente começa a achar que o irmão que está dando glória é demais, que é o doido. Para que esse exagero? Para que isso, meu filho? Está se amostrando. Está fazendo isso para poder sair na filmagem. Está fazendo isso para ter uma foto boa. Só que na verdade a gente que está tão distante de Deus que a gente não compreende como que aquela pessoa está sentindo Jesus daquela forma. E tempos atrás eu fui batizada no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas, no congresso de jovens lá na DEDAG, daquele J38. E a gente lá não podia fazer congressos na igreja porque era residência. E aí faziam numa escola próxima. E eu lembro que com 12 anos, eu batizei com 13 nas águas, com 12 anos, no congresso de jovens. Chamaram todo mundo, adolescente, criança e jovens na frente para fazer o batismo com o Espírito Santo. E aí, o que aconteceu? Eu via minhas amigas, tudinho, 12, 13 anos, tudo cheio do Espírito Santo, chorando e falando em línguas. E eu falei bem assim: eu estou em pecado. Eu estou em pecado. 12 anos, estou em pecado. E na minha cabeça, eu estou em pecado porque está todo mundo sentindo Deus e eu não estou. Então, antigamente, se você não sentia Deus, é que era o negócio. Hoje não. Hoje quem sente é que parece que está errado. Vocês já perceberam isso? E aí eu fico vendo
O salmista, nesse exato momento aqui, falando para a alma dele. Ele está falando, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei, quando me verei perante a sua face. E aí eu fico olhando. Vocês já fizeram aquelas orações que você não sabe se o Senhor está recebendo, porque na verdade não tem palavra nenhuma saindo da sua boca? A única coisa que tem são lágrimas que vão se derramando e que vão caindo. E aí o salmista começa a falar bem assim, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. E aí a gente vai vendo e a gente vai percebendo, vai falando quantas vezes eu me ajoelhei sem ter o que falar e eu só chorei. E a gente, sem imaginar e sem pensar, o Espírito Santo estava lá ao nosso lado, consolando, nos abraçando e recolhendo cada uma dessas lágrimas. E aí a gente adentra um lugar como esse e o nosso coração está tão fechado, está tão angustiado. E que é um normal, porque nós somos seres humanos, nós sentimos. Eu falo que é normal a gente passar um dia ruim. O que a gente não pode viver e o que não pode acontecer é a gente permanecer aceitando esse dia ruim. Eu tenho uns 2 anos que eu não venho aqui, não tem já? Quando eu vim aqui, meu pai já tinha morrido? Não, né? Não, porque ele morreu em 2021. E 2021 foi um dos anos piores da minha vida. Na verdade, mesmo com tudo que eu já vivi na minha vida de ruim, 2021 foi um ano pior que eu tive. E na verdade um ano bom. Porque eu casei, mas meu pai morreu. No dia 29 de abril meu pai morreu. Faltando 13 dias para a gente casar, estou indo lá para o enterro, para o velório do meu pai. E no dia do velório do meu pai, o que acontece? A minha irmã passa mal. Só que não era um passar mal de uma pessoa que estava ali chorando por conta de um morto. Ela estava passando mal. E ali ela começa a ficar ruim, vai para o hospital. Uma semana depois, diagnóstico: tumor no cérebro, 38 anos. Ali o meu chão abriu, porque no dia que a gente estava casando, a minha irmã estava internada no hospital de base. Apareceu no DFTV, no jornal, porque falavam que não tinha como ela fazer cirurgia. Então foi para as mídias, meu cunhado foi atrás, e um negócio acontecendo. E aí, passei por um processo difícil. Foram dias e dias. E aí ela fez 30 sessões de quimioterapia, 30 sessões de radioterapia no hospital de base. No último dia a gente foi lá com ela. Ela já estava um pouco debilitada, com a fala um pouco ruim, de cadeira de roda. Eu não esqueço nunca eu entrando naquele hospital de base, naquele corredor. E aí ela foi para a sessão. Quando ela sai da sessão, o médico fala que quer conversar com a gente para poder dar alta para ela. Sabe qual foi a pergunta que ela fez para o médico? Quando ela entrou na sala do médico, ela estava falando meio ruim, mas a gente entendia, era tipo criança. Fala A e a gente entende o que quer. Ela vira para o médico e fala: médico, eu posso ir para a igreja? Eu comecei a chorar. Só que eu falei para ela que eu estava chorando de alegria, mas na verdade é porque o Espírito Santo estava falando ao meu coração naquele exato momento. O Espírito Santo falava bem assim: Daiane, tá vendo como que muitos de vocês são? Vocês esperam perder para poder valorizar aquilo que um dia vocês tiveram. A igreja nunca viveu uma perseguição religiosa. Porque 2020, quando as portas das igrejas se fecharam as portas dos bares, se fecharam as portas de um monte de lugares. A igreja nunca viveu uma perseguição onde a gente escuta bem assim: todos os lugares vão estar abertos, mas a igreja vai estar fechada. Deixa eu falar uma coisa, e talvez você vai repreender, vai fazer até o sinal da cruz. Se nesse exato momento, a essa hora, você estivesse no hospital respirando por aparelho, a sua maior vontade era estar aqui num culto de domingo adorando a Deus. E aí, talvez a gente vai dizer e romantizar Jesus, achando que lá no leito de um hospital a gente ia falar: como eu queria estar nos cultos de domingo da minha igreja. E aí Jesus ia chegar pra gente e ia falar bem assim: queria não, porque quando você tá lá você não adora, porque quando você tá lá você não faz absolutamente nada, porque quando você tá lá você só vai pra poder ir e você não faz nada, nem ama adorar. A gente só quer dar glória quando é tal pregador. A gente só quer dar glória quando nós estamos com o microfone na mão. A gente só quer sentir Jesus no dia que está favorável para nós. E o salmista, ele está chorando num dia que não está sendo favorável para ele, porque ele está dizendo: as minhas lágrimas, que têm sido meu alimento, eu não tenho conseguido viver, mas as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. E
continua no verso. E ainda as pessoas vão me dizer: mas cadê seu Deus? E as pessoas vão me perguntar: mas cadê seu Deus na hora da lágrima? Cadê seu Deus na hora da adversidade? E adivinha o que aconteceu comigo? Não foi minha mãe que foi fazer essa pergunta para mim, não foi minha sogra que foi fazer essa pergunta para mim, não foi meu amigo. Adivinha quem fez essa pergunta para mim? Dentro do banheiro, dia 19 de dezembro de 2021. O diabo. Minha irmã morreu dia 19 de dezembro. E aí eu fui tomar banho dentro lá no banheiro, e Satanás veio fazendo sabe o que pra mim? E ele ria, e eu chorava com a água batendo na minha cabeça, e ele falando bem assim: mas cadê seu Deus na hora da cura que você pediu tanto pra ele? E aí eu tenho um ministério de cura, uma mentoria, Curados pela Cruz. Aí Satanás virou pra mim e falou bem assim: agora você para de falar sobre cura, né? Porque ele não curou quem você tanto pediu. Ele não curou quem você muito amava. E ele rindo sem parar. E eu comecei a chorar e a água batendo aqui na cabeça. E eu olhei para Deus, eu falei: Deus, e aí? O que eu falo? Aí Deus vira para mim e fala bem assim: fala para Satanás que eu curei a sua irmã. Eu falei: curou não. O Senhor não curou a minha irmã, ela morreu e amanhã é o velório dela. Aí eu chorando, aí Deus falou bem assim para mim: fala para Satanás que eu curei a sua irmã, porque para onde ela foi não tem dor, não tem câncer, não tem tumor, não tem absolutamente nada. E Daiane, quando eu não curo aqui na terra, aqueles que eu deixo o meu Espírito Santo Consolador, para consolar os que choram, para consolar os enlutados, para curar os feridos de alma. Talvez você adentrou aqui, a sua alma está chorando tanto e ninguém está entendendo absolutamente nada. Talvez você adentrou aqui e a sua vontade é dar cabo da sua vida e perder. E não é porque você não ama Deus, e não é porque você não acredita na eternidade, mas é porque as suas lágrimas têm sido o seu alimento e ninguém te entende, ninguém sabe por que você chora. Mas você é tão bonita e você está dizendo: não é sobre beleza. Mas você tem uma família, mas não é sobre uma família, é sobre uma dor que está aqui dentro. E deixa eu te falar uma coisa: existem dores que só o Espírito Santo, que só Deus vai curar. E aí o salmista está dizendo, as pessoas estão dizendo: cadê o seu Deus? Sabe o que eu aprendi no meu dia pior? É que meu Deus, Ele continua no mesmo lugar, curando os que precisam ser curados, restaurando os que precisam ser restaurados, avivando aqueles que querem avivamento, fazendo aquilo que aqueles estão pedindo. Sabe onde meu Deus está? No mesmo lugar. E aí o salmista, ele começa a trazer a memória. Aí ele começa a lembrar: eu me lembro dessas coisas. E aí vamos imaginar, eu me lembro dos cultos lá da Detaga Expansão. Eu me lembro dos congressos que tinha lá. Eu lembro dos projetando que tinha lá. E aí ele começa a trazer à memória aquilo que dá esperança. E ele está dizendo: eu lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. De como passava eu e multidão, entre gritos e procissão à casa de Deus, e louvor e multidão em festa. Ele começa a trazer à memória dele aquilo que dá esperança. A igreja por muito tempo mandou a gente ir: vai. E você sabe qual foi o melhor conselho que eu recebi quando eu perdi minha irmã? Adivinha? Chora. Foi o melhor conselho que aconteceu na minha vida. Tem 1 ano e 1 mês que ela morreu. E até hoje eu choro e eu sinto. Ela deixou uma filhinha de 3 anos. E o melhor conselho que eu recebi na minha vida foi: chora. Tá doendo? Chora. Eu comecei a usar maquiagem novamente de um tempo pra cá, porque no início, dentro do carro, antes de pregar, já ia tudo, eu nem usava mais. Por quê? Porque minha alma estava ferida. E eu curei aonde? Aos pés da cruz. Eu entendi que o meu Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele permanece no controle de toda e qualquer situação. A gente precisa entender que o avivamento vai acontecer no nosso país, o avivamento vai acontecer dentro das nossas igrejas, mas primeiro precisa ser gerada uma cura que é de dentro para fora, uma cura na alma. E deixa eu dizer uma coisa para você, pregador, para você, pastor, para você,
ministro. Tem hora que a gente está com a alma triste e a gente está dizendo: eu vou parar. Não vai não, sabe por quê? O altar que te cura é o altar que você vai ministrar cura para as pessoas. Não para, não retroceda, porque o altar que te cura é o mesmo que vai servir para você ser instrumento para a vida de pessoas. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai. Eu fico imaginando, pastor. Eu fico imaginando Deus virando para o salmista e dizendo isso: ei, você não vai parar, você não vai retroceder. Eu sou Deus que entro agora nessa situação. E aí eu tô com saudade de quem eu era. Tem hora que a gente sente saudade do que a gente já sentiu dentro da igreja. E o que a gente faz? A gente quer se afastar. Eu já orei, eu já preguei, eu já fui, eu já fiz. E a gente quer se distanciar. Mas na verdade ele está dizendo: eu estou de braços abertos para você que um dia foi voltar. Eu estou de braços para você que um dia já sentiu trauma, já sentiu dores. Deixa eu te falar uma coisa: no altar tem cura, no altar tem restauração. Ei, o dia que você não vem é um dia perdido. Sabe por quê? Porque quando a gente não adora, quem perde somos nós. Porque quando a gente não adora, o céu está dizendo, sabe o quê? Santo, 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 santo. Aí ele está fazendo uma pergunta para a alma dele: por que você está abatida, alma? Por que você está perturbada? Por que você está aflita? Por que você está sentindo tudo isso? Por que você está desesperada? Por que você está sofrendo? Confessa. Coloca para fora. Fala. Fala: tá doendo, tá difícil, eu não perdoei, eu não consegui, estou sofrendo, estou abatida. Confessa. A Bíblia está dizendo que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Precisa ser confessado e deixado. Não adianta só confessar, tem que deixar. Não adianta só deixar, tem que confessar. Para atingir o perdão, para conseguir a cura na alma. Sabe o que acontece? Há uns 3 anos, 4 anos atrás, eu machuquei esse dedo aqui, eu levei 5 pontos. Cortei com a faca. Gente, eu chorei tanto. Até pensar que eu ia perder meu dedo, eu pensei. Que o povo ficou falando um monte de coisa e o negócio não curava. 2020, Deus foi lá no meu quarto e falou bem assim: Daiane, eu quero falar um negócio com você. Deus fala comigo em todos os momentos. Ele falou: vai lá, porque eu sei que você tem foto. Pega a foto do seu dedo machucado. Depois que você pega a foto do seu dedo machucado, olha para o machucado e chora. E sente dor. E eu peguei a foto, fiquei olhando as fotos que eu tinha. Olhei para o meu dedo, tem cicatriz aqui no dedo. E eu tentei chorar e eu não conseguia. E eu tentei sentir dor e eu não conseguia. E aí eu fechava o olho e eu falava: eu quero sentir a dor que eu senti naquele dia. E eu não conseguia sentir. E Deus começou a me dizer bem assim: tá vendo? Eu sou o Deus que faz sua ferida, mas eu sou o Deus que curo, que trata e que sara. Talvez o que está aí é só uma cicatriz para você lembrar que Ele já esteve lá um dia. Talvez está aí só para você lembrar que você é totalmente dependente dEle. Ele é capaz de tirar. Ele é um Deus que cura e não deixa cicatrizes. Mas quando Ele cura e Ele deixa cicatriz, é só para a gente não se esquecer e falar bem assim: um dia eu precisei e Ele esteve aqui, Ele não me desamparou. Um dia eu chorei e Ele esteve aqui e Ele não me deixou. Talvez você está olhando aí e não tem mais dores, só tem cicatriz e você continua remoendo aquilo. E Ele está dizendo: a cura que você precisa agora é de dentro para fora. Para que seja cheirado um avivamento genuíno. Aquele avivamento que não é apenas em 2 horas de culto. Aquele avivamento que é independente de onde eu esteja. Eu estou sentindo Ele, eu estou adorando a Ele, eu estou indo e eu estou fazendo para Ele.
finalizo aqui dizendo que tem duas pessoas que eu quero conhecer no céu quando nós formos no céu. As mulheres, pastora, vão me entender nessa primeira. Adivinha quem é que eu quero conhecer no céu, mulheres? Ela, a amada. Quem que prefere fruta do que um bomba? Gente, vocês acham que não tinha um bomba lá bem gostoso? Fala, Eva, por que você comeu uma fruta, minha filha? Não precisava disso. E tem outra pessoa que eu quero conhecer no céu. Elias. Eu sou um Elias. Porque Elias, no capítulo 18 de 1 Reis, ele está em cima do monte, enfiando o dedo na cara de 450 profetas de Baal. Arrependa. Vocês estão cocheando entre dois pensamentos. Mas no capítulo 19, Elias faz o quê? Vai para debaixo de um pé de zimbro e pede a morte. Elias, eu sou você, filho. Quem nunca? Elias, ele no capítulo 19, ele está vivendo um momento de depressão na vida dele. Ele entra para debaixo de um pé de zimbro, na inteligência dele diz sim: eu não tenho coragem de enfiar uma faca em mim, eu não tenho coragem de amarrar uma corda no meu pescoço, eu não tenho coragem de pular de um precipício, mas eu tenho coragem de ir para um lugar onde não vai ter comida e eu vou morrer. Porque se eu ficar sem comer muito tempo, o que vai acontecer? Eu vou morrer. Olha a inteligência de Elias. Aí Elias entra para debaixo de um pé de zimbro e fica lá. Daqui a alguns dias eu morro, porque uma pessoa sem água e sem comida, ela vai se desfalecendo. Mas o que acontece? A Bíblia fala que brada um anjo do céu dizendo bem assim: Elias, toma pão. Entendeu? Eu imagino, pastor, o anjo chegando com água e pão e Elias dizendo: eu não quero viver, eu quero morrer. Sai daqui. Eu imagino Elias revoltado: eu quero morrer. Que parte da história que vocês não estão entendendo? Eu não quero viver. Mas aí Elias, mesmo revoltado, eu posso pensar, ele dizendo: tá bom, eu vou até comer, porque eles não vão vir aqui todo dia. Eu vou comer hoje, mas amanhã eles não voltam, então eu vou morrer de qualquer forma. Aí Elias, sendo espertinho, come e diz: pronto, amanhã ninguém volta, ninguém vem, eu vou morrer. E a Bíblia vai dizer o quê? Que pela segunda vez brada o anjo do Senhor dizendo: Elias, toma pão e toma água. E eu imagino Elias revoltado dizendo: eu quero é morrer, eu não quero viver. E aí a Bíblia diz que pela terceira vez brada um anjo do céu dizendo: Elias, toma pão, toma água, porque o caminho é de sobremodo longo. Deixa eu te dizer uma coisa: sabe por que você não pode parar de vir para os cultos aqui na tua igreja? Porque na terça Jesus está dizendo bem assim: ei, toma pão e toma água para você caminhar mais uma semana. Na quarta ele está dizendo: toma pão e toma água para você caminhar mais uma semana. Na quinta ele está dizendo: toma pão, toma água. No domingo ele está dizendo: toma pão, toma água, porque o caminho é de sobremodo longo. Por isso que Deus não quer que o povo venha para o culto, pastor. Porque aqui a gente é liberto, porque aqui a gente come, mesmo sem querer. A gente engole mesmo sem querer engolir. A Detag Expansão é o anjo do Senhor dizendo: toma pão, vai, você não vai morrer. Toma água, vai, você precisa caminhar. Ei, você está entendendo? Que quando você não vem, não é apenas algo normal, mas sabe o que é? É algo espiritual dizendo: se você não for, você pode morrer, mas se você for, você pode ser renovado. Por isso que todo dia que você adentra essa casa, é Jesus te dizendo: o caminho é longo, não para. O caminho é longo, não retroceda. Imagino ele dizendo: alma, se abate não, nós temos um Deus. Talvez você adentrou e você não está entendendo por que esse povo tanto gosta, tanto adora, tanto vibra, e eu não consigo sentir nada. E Jesus está dizendo: é porque a cura que você precisa está aqui dentro da alma. E você sabe qual que é o primeiro passo que a gente precisa ter para ser curada? O primeiro passo que a gente precisa fazer é reconhecer que está doente. Não adianta eu descer na sua direção: assim diz o Senhor, você está doente, você precisa de cura. Se você não reconhecer que você está, não adianta.
quando você vai para o hospital é porque você já está ali. Eu estou sentindo dor de cabeça, eu estou sentindo dor aonde? Você reconhece que você está ruim. A gente só vai ser curado quando a gente reconhecer que nós estamos doentes. E depois que a gente reconhecer, o segundo passo é deixar Jesus fazer do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Porque infelizmente tem pessoas que ainda não foram curadas porque não aceitam o processo. E o processo é dolorido. Eu nunca recebi uma profecia, uma promessa de Deus dizendo: você vai para as nações, mas você vai chorar, você vai sofrer, você vai perder irmão, você vai Eu nunca ouvi isso. A promessa é: você vai, eu estou indo com você. Porque se Jesus mostrasse o processo, a gente já desistiria lá no início. Se Ele te trouxe até aqui é porque Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você precisa. E você sabe por que a gente sofre? Porque a gente está contando para quem não vai fazer absolutamente nada. Aí por isso que a gente sofre. Rapidamente. Talvez você está precisando de algo financeiro. Vamos pensar rápido. O tempo está indo. Aí o que você faz? Vou marcar um almoço na casa da tia rica. E no almoço eu vou soltar que eu estou precisando de dinheiro. E a tia rica vai fazer o quê? Me ajudar. Você marcou o almoço, você contou o seu problema. E o que aconteceu? Não é nem porque talvez ela é burrinha. É porque é Deus freando ela dizendo: não mexe, porque é um tratar meu dele. É um tratar meu com ele. Talvez você está colocando lá no Facebook: eu estou sofrendo. E você está esperando alguém fazer alguma coisa e ninguém está fazendo nada. Talvez você viveu um divórcio, talvez você viveu um abuso. Deixa eu te falar algo: você não é esse divórcio que te acometeram. Você não é esse abuso que te acometeram. Você não é isso que estão falando. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você vai aonde a Bíblia diz que você vai. Você vai fazer aquilo que a Bíblia diz que você vai fazer. E aí, eu finalizo aqui lendo isso aqui para vocês. Hoje eu vim aqui para você entender que assim como o salmista foi para dentro do quarto conversar com Deus, dizendo que a alma dele está ferida, eu vim aqui dizer para você fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Conta para quem vai solucionar o teu problema. Sabe por que você está chorando? Porque você já postou nos grupos tudo dizendo que está ruim e ninguém não quer orar, todo mundo só quer saber ao seu respeito. Aí você está frustrado porque você está contando para a pessoa errada. Aí você está contando que você foi traída, você está contando que você foi cuspida, você está contando que você foi sei lá o quê. E aí o povo está bem assim: é porque você não contou para quem sabe. Vamos aqui? Ele está dizendo bem aqui: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Presta atenção. Porque foi subindo como renovo. Porque foi subindo como renovo. E perante ele como raiz de uma terra seca. Ele está dizendo: não tinha aparência e nem formosura. A gente olhou para ele e a gente não viu nada que agradasse. As pessoas estão olhando para você e estão dizendo: não vai dar nada. O céu vibra quando alguém vira para você e fala: tu é improvável. Eu imagino Deus levantando do trono e dizendo: é improvável, agora eu vou. É improvável, agora eu me levanto. Aí ele está dizendo: ei, presta atenção aqui, ó. Ele era o quê? Desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dor e que sabe o que é padecer. E como que de que os homens escondem o rosto, ele era o quê? Desprezado. E a gente não fez caso nenhum dele. Aí ele está dizendo: eu sei o que é ser rejeitado. Eu sei o que é ser desprezado. Conta para quem sabe. Conta para quem vai solucionar. Aí ele começa a dizer: eu sou. Sabe de uma coisa? Quando lá a palavra vai dizer a respeito, eu sou, me enviou, ele poderia falar bem assim: eu sou a cura. E aí ele está dizendo: não, eu sou. Sabe por quê? Porque se você está precisando de cura, ele é a cura. Se você está precisando de renovo, ele é o renovo. Se você está precisando de restauração, ele é a restauração. Aí ele vai dizer bem assim: mas vem cá, eu tenho cura. Porque ser
de si, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, deixa eu te dizer, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados.